Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer o recheio desse delicioso salgado. É o famoso canudinho. Eu vou te mostrar todas as dicas e segredos do meu recheio de frango para canudinho de festa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita vamos precisar de 400 gramas de frango cozido e desfiado. E eu já vou começar assim, com dicas de milhões para você. Durante a semana eu cozinhei esse frango, pesei as porções que eu vou precisar e congelei as porções assim. Ontem à noite eu tirei do freezer, coloquei na parte de baixo da geladeira e agora ele está assim, completamente descongelado. E para que, Edva, eu tenho que fazer isso? Dica de milhões para você adiantar aí a sua produção. E aqui, olha só, 400 gramas de frango cozido e desfiado. Aí você pode pesar aí 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 300 gramas, de acordo com a sua necessidade. Vou refogar uma cebola e um dente de alho. A cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione 1 colher de sopa de colorau. Vou refogar mais um pouco. Adicione o frango. Eu passei o frango no processador, mas se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador ou desfiar na mão. Também fica muito bom. Para dar cremosidade a esse recheio, eu faço uma misturinha. Com 300 ml de água, 1 colher de sopa de caldo de legumes. O caldo de legumes, ele já tem sal. Eu substituo o sal pelo caldo de legumes em pó. Edva, eu não achei o caldo de legumes em pó. Você pode colocar 1 colher de sopa de creme de cebola em pó, 2 colheres de sopa de leite em pó e 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Não se preocupe que não vai ficar doce aqui por conta do leite em pó. Confia em mim. Essa misturinha aqui é segredo nosso, não conta pra ninguém não, viu? Leve para o fogo baixo, e misture até que toda essa misturinha fique envolvida aqui no frango. O nosso recheio já está no ponto. A textura dele é essa mesmo. E só depois que ele esfriar é que ele vai ficar na textura perfeita, bem cremosinho. Vou finalizar com 2 colheres de sopa de tomate seco, 12 azeitonas cortadas em cubinhos e 3 colheres de sopa de salsinha. E você pode colocar o cheiro verde aí de sua preferência. E aqui você não precisa levar mais para o fogo. Cubra com um plástico filme ou com um saco plástico e não se preocupe que o plástico filme aqui, ele não vai derreter. Agora deixe esfriar. Pronto, o nosso recheio já está completamente frio e olha só, o plástico, ele não gruda. Desse jeito que ele está aqui, olha, você pode, depois de frio, tá bom? Você pode colocar em uma vasilha. No mesmo dia que você cozinhar e desfiar o frango, você pode fazer isso daqui. Aí você vai tampar e guardar na geladeira e no dia seguinte você vai rechear os canudinhos. Essa forma de você adiantar sua produção também é maravilhosa. E você tem que rechear os canudinhos com ele frio, completamente frio, não é nem morno, porque se você rechear os canudinhos com ele quente, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mole. Agora que você já sabe como eu faço o meu delicioso recheio de frango para canudinho, vamos para o próximo passo. Existem várias formas de você fazer o recheio do canudinho sendo de frango. Você pode usar maionese, creme de leite, iogurte, fique livre. Eu prefiro fazer assim porque ele dura mais tempo na geladeira, ele não azeda fácil e sem contar que é mais saboroso. Faz a experiência aí e depois fala aqui para mim nos comentários. Agora vamos rechear os nossos canudinhos.
E, gente, eu quero saber qual é o nome desse salgado aí na sua região. Eu já gravei vários recheios de canudinho aqui no canal. E todas as vezes eu vejo nos comentários: ah, aqui na minha região não é canudinho, é cartucho, ah, é tatuzinho, é rabo de tatu, é cornoscópio, é nariz entupido. Gente do céu, qual o nome aí na sua cidade? Eu quero saber. Esse é um tipo de salgado que ele lhe salva naqueles momentos que você tem que ir em uma festinha ali de família, de amigos. Você compra os canudinhos e recheia com o recheio aí de sua preferência. Com essa quantidade de recheio, dá para rechear entre 25 a 30 unidades. Por que eu não falo a quantidade exata? Porque isso depende de canudinho para canudinho. Tem canudinhos que eles são maiores ou mais abertos. Para rechear, você pode usar uma colher de chá. Eu já comi canudinho assim. Desse jeito aqui. Aí quando o cliente morde, ele come só essa parte aqui de recheio. E o corpinho aqui tá oco, cheio de vento. Não faz isso não, que é feio. Se o cliente pagou por 1 cento de canudinho recheado, você tem que rechear até o final. E sem contar que o cliente ele vai comprar só uma vez, né? Se você rechear o canudinho mal recheado. Fica feio, não faz isso não. Agora, quando você faz isso aqui, ó, você trabalha com excelência, aí pode ter certeza que o cliente que comprou uma vez, ele vai voltar. Gente, começou a chover. O tempo fechou. Deixa eu mostrar aqui para você a chuva rapidinho. Olha só, pessoal, a chuva. Eu amo chuva. Eu também. Ah, produção, você apareceu. Oh, apareci para te salvar da chuva. Tô brincando, gente. A produção já estava aqui desde o início. Tá massa, né, essa chuvinha? Tá legal. Pronto, vamos voltar? Hoje é o quê? Domingo? Domingo. Dia de trabalhar, né? Para adiantar sua produção, você pode usar um saco para confeitar. Esse saco aqui ele é descartável, é o tamanho M. Abra o saco como se você fosse calçar uma meia. Aí aqui você corta. Aí você coloca o bico do saco até o final e traz até a ponta assim. Eu tenho uma dica para dar. Você tem uma dica, produção? Tenho. Uma dica top das galáxias. Eu gosto das suas dicas, viu? Pois é, quando nós vendíamos salgados, a gente também tinha na nossa loja canudinhos, só que nós nunca fizemos a massa, né? Por questões de tempo, a gente sempre preferiu comprar a massa pronta. Existe mercado para isso também. Isso aqui é fácil de você encontrar em supermercados, em lojas de produtos para festas, em várias lojas assim. Verdade. Então você pode trabalhar fazendo a massa do canudinho e fazendo eles assim. Você pode oferecer para salgadeiros e salgadeiras, entendeu? Exatamente. E você vai trabalhar somente com isso aqui. E olha que tem mercado, viu? Tem porque mercado. não é todo mundo que tem os conezinhos, né? Porque precisa comprar as forminhas, não é isso? Isso. Mas aí quem trabalha só com isso, investe nas forminhas e pronto. E faz só isso daqui, porque Exatamente. eu vou dizer uma coisa para você. Se você trabalha com salgados e você ainda vai fazer... Os canudinhos. Gente, é sério, você vai atrasar a sua produção. É uma dica muito boa. Obrigada, viu, produção? Você gostou? Eu gostei, amei a dica. E essa chuvinha tá boa? Tá boa Tá demais. te atrapalhando aí? Não. Tá uma delícia, né? É. Pronto. O canudinho, ele já está gostoso assim, mas a gente precisa finalizar para que ele fique mais bonito, né? Um toque especial, sabe? Quando você dá aquele toque. Aí você pode fazer isso com queijo parmesão, com batata palha, fique livre. Olha, você vai fazer apenas isso daqui. Não muda? Bastante, né? E quando você for rechear e finalizar os canudinhos,
use luvas, porque esse salgado ele não vai mais fritar, não vai assar, nada disso. Desse jeito aqui, assim que você tirar da embalagem, você já vai manusear ali com luvas, tá bom? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu optei por bandejas de papelão, tem várias cores. Essa daqui é prata, essa daqui é dourada, e você escolhe aí qual que você colocar. Essa é a número 4 e essa daqui é a número 3. Eu já tenho outros recheios de canudinho aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. Tem de camarão, de bacalhau, tem de salpicão. Gente, de salpicão é uma delícia. Minha água já tá cheia de boca. Ê, produção. Ai, já tá na hora de experimentar? Não, produção, não tá não. Poxa. Gente, essa produção, né? Ai, eu sofro, viu? Aham, sofre. Eu sofro, ficar aqui só olhando, ó. E o preço de vendas eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. E se você me perguntar nos comentários, Ediva, quanto tempo antes eu devo rechear? Então, é igual pastel, né? Por exemplo, um pastel depois de frio ele tende a ficar mole, né? Assim? Verdade. É a mesma coisa. Você tem que rechear o mais próximo possível. Se você conseguir rechear 2 horas antes da festa, ótimo. Quanto mais próximo da hora de servir, melhor, porque eles irão ficar mais crocantes. Tem gente que pega o recheio, coloca uma porção na mesa e junto ao recheio os canudinhos vazios. É opcional, não existe uma regra, tem que ser sempre assim. Não, tem que ser sempre com a porçãozinha. É você que vai dizer aí. E agora vamos experimentar, né? Pois é, né? Deixa eu experimentar aqui. Rapaz, é agora. Chegou minha vez. Gente do céu. Recheada até o final. Cadê a produção? Se está recheada até o final. Ó. Esse não é de vento, não. Ai, gente, impossível comer apenas um. É mesmo, ó. Nossa. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Ediva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete.